Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, agora vamos falar sobre a matéria do Wall Street Journal. Um jornal gigantesco lá nos Estados Unidos publicou praticamente um dossiê contra Alexandre de Moraes, e olha que o Wall Street Journal é um jornal essencialmente de esquerda. Vamos entender melhor essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito mesmo o nosso trabalho. Então, o Wall Street Journal diz que Brasil vive um golpe de Estado do STF liderado pelo carecão, o cabeça de ovo. Um artigo de opinião publicado no jornal americano The Wall Street Journal neste domingo, foi no dia 10, tá? Que está entre os mais populares periódicos, afirmou que o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o ministro Alexandre de Moraes promovem neste momento um golpe de Estado contra a democracia do Brasil, assinado pela colunista Mary O'Grady. O texto faz críticas contundentes a Moraes, citando que o ministro tem censurado opositores, ordenado prisão e conduzido inquéritos secretos sem qualquer controle institucional. A gente vê que isso vem acontecendo de maneira corriqueira aqui no Brasil e não precisa do Wall Street Journal falar isso, né? Mas é importante porque a gente percebe que aos olhos do mundo, internacionalmente, o Brasil está se tornando um país com fama de Cuba, com fama de Venezuela, com fama de Coreia do Norte. Inclusive, aqui no Brasil, a semana passada, aterrissou um avião russo vetado pelos Estados Unidos que faz transporte de material bélico, né? Então, o que esse avião russo foi fazer no aeroporto de Brasília? É o mesmo avião que anda pousando lá na Venezuela, e os Estados Unidos não quer saber desse avião pousando em terras americanas. Mas como o Lula é um grande amigo do Maduro, né, a gente vê que esses aviões agora vão se tornar corriqueiros. Esse avião veio da Rússia, passou por escalas desconhecidas e pousou aqui no Brasil. Mas voltando aqui ao artigo do Wall Street Journal, ele compara a situação brasileira às estratégias de ditadores do século XXI, que, segundo o texto, não tomam o poder por golpe militar, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre as instituições democráticas, enquanto estão populares para depois prender adversários ou forçá-los ao exílio. E é isso que eu digo no meu canal, com mais de um ano de existência. Lógico que o meu canal tem mais de um ano, mas eu comecei a divulgar, a denunciar tudo que está acontecendo aqui no governo um pouco mais de um ano, e é tudo isso que eu vinha falando se confirma na matéria do The Wall Street Journal. Para o jornal, o caminho da ditadura do Brasil começou em 2019, exatamente quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado inquérito das fake news, no qual atuou como acusador, investigador e juiz. Moraes foi escolhido sem sorteio, passou a vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender preventivamente críticos do tribunal, afirma o artigo. A atuação do ministro à frente do TSE durante as eleições presidenciais de 2022 também foi criticada, e a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral colocou o dedo na balança lá, calando todas as vozes que diziam que Lula era amigo de ditadores, censurando Jair Bolsonaro, proibindo ele de exibir material que ele gravou no dia 7 de setembro, por exemplo, proibindo rádios, emissoras de rádio a não veicular a propaganda eleitoral do Jair Bolsonaro. O artigo também questionou a condução das investigações sobre os atos de 8 de janeiro de 2023. Eu canso de falar aqui que os atos de 8 de janeiro foram uma baderna, não passou de uma invasão de prédios públicos vazios e não teve nada a ver com tentativa de golpe. Eu vou ser repetitivo, tentativa de golpe precisa ter um exército, precisa ter armas e um cara para tomar o poder. E nada disso aconteceu no dia 8 de janeiro. Cerca de 1.500 suspeitos foram presos, alguns mantidos até um ano aguardando julgamento, recebendo sentenças severas por transgressões menores, disse o artigo, acrescentando que enquanto a violência da esquerda é tratada como compreensão, opositores do governo do Lula
enfrentam a mão de ferro. Prenderam por 14 anos a Débora por manchar uma estátua com batom. Acusaram pessoas de praticar esse vandalismo de golpe de Estado apenas com pedaços de pau e bolinhas de gude. Levaram para um campo de concentração mais de 1.000 pessoas que foram enfiadas dentro de um ônibus e despejadas em um ginásio de esportes, dizendo que elas estavam presas, assim como o Adolf Hitler fez na época do Holocausto. Nenhuma ordem de prisão foi dada para essas pessoas, elas simplesmente foram colocadas dentro de um ônibus e levadas para esse ginásio esportivo, aonde foram presas e fichadas. O artigo ainda lembra que em 2021 o STF anulou a condenação por corrupção do bandido eleito pelo TSE Inácio, confirmada em 2 instâncias, fato que inflamou a direita brasileira. O texto afirma que a partir daí o tribunal tentou calar opositores, mas alguns influenciadores populares estavam fora do país e além do alcance dos ministros. O artigo cita que em julho daquele ano foi aberto o chamado Inquérito das Milícias Digitais, que segundo o Wall Street Journal mirou empresas de tecnologia dos Estados Unidos e suas plataformas, forçando-as a censurar conteúdos e desmonetizar brasileiros que defendiam opiniões consideradas inaceitáveis pelo STF, sob pena de não poder mais operar no país. Esse é um processo que os Estados Unidos está movendo contra o STF, contra o Brasil, por sancionar cidadãos americanos em solo americanos e banir redes sociais. A gente sempre fala nos vídeos aqui que nós temos uma rede social banida já há mais de 3 anos, que é o Rumble. E o Alexandre de Moraes extorquiu o X, que é de propriedade do Elon Musk, dizendo que ele não cumpriu com ordens, e essas ordens eram totalmente ilegais. Por isso que o Elon Musk não cumpriu com essas famosas ordens, né, inconstitucionais. Os Estados Unidos sabem muito mais a Constituição brasileira do que os próprios ministros do STF. O artigo também citou que senadores de direita se movimentam neste momento para tentar abrir um processo de impeachment contra Moraes para restaurar a imparcialidade judicial, mas Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, está sentado em mais de 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e impede que esses processos sigam em frente. O artigo destaca as tarifas de 50% aplicadas pelo presidente Donald Trump às importações brasileiras que fortaleceram o nacionalismo e o apoio a Lula, mas que reacende a decisão do Departamento do Tesouro Nacional de sancionar Moraes sob a Lei Magnitsky, o que foi feito, né? Parece ter chamado a atenção dos demais ministros da Corte, que certamente entenderam que as novas medidas podem vir se o Brasil não restaurar o Estado de Direito. O The Wall Street Journal está coberto de razão. É preciso que se restaure o sistema de freios e contrapesos para o Estado de Direito ser restaurado. E os Estados Unidos não está pedindo nada demais. É o que a gente pede também, que a normalidade volte para esse país, que o STF volte a respeitar o Congresso Nacional. O STF, mês passado, fechou o Congresso Nacional, invalidando um dos projetos do Lula, né? O Congresso Nacional invalidou, derrubou a transformação do IOF, que é um imposto regulatório, para ser um imposto arrecadatório. O STF tirou totalmente a autoridade do Congresso Nacional, por isso que eu digo que o STF fechou o Congresso, e isso está na cara, o mundo inteiro está vendo, inclusive o The Wall Street Journal, que é um jornal essencialmente de esquerda, está notando agora a imparcialidade do governo brasileiro perante ao mundo, né? E todo mundo lê o Wall Street Journal. Eu falo que quando um gigante como os Estados Unidos se levanta e aponta para um país dizendo que ele é ditatorial e está sob um regime, o mundo inteiro vai saber disso e empresas vão sair daqui. O Brasil nunca teve na história tanta evasão de divisas, milhões, bilhões de dólares saíram aqui do Brasil por causa da insegurança jurídica apontada pelo STF e pela volta do bandido condenado em 3 instâncias, que é o Lula, que saiu da cadeia e veio para a cadeira de presidente do Brasil. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já.